Olá, tudo bem? Vamos falar sobre um membro do corpo governante que já fez parte da Igreja dos Mórmons. Trata-se de Kenneth Cook. Kenneth Cook, ele nasceu em 1960 e ele foi batizado como Testemunho de Jeová em 1980. Então, antes de 1980, Kenneth Cook ele fez parte da Igreja dos Mórmons. Então, em 1980, ele foi batizado na organização da Testemunho de Jeová. Ele tinha 20 anos. O seu batismo foi no dia 7 de junho de 1980. Interessante que eu, quando me tornei Testemunho de Jeová, também fui batizado nesse ano de 1980. E qual era o ensinamento em 1980? O ensinamento era que a chamada celestial, ou seja, o número dos 144 mil dos ungidos, tinha se completado em 1935. Portanto, não tinha mais vaga para se fazer parte dos 144 mil. O número dos ungidos já estava completo. Segundo a Torre de Vigia, só existia uma maneira de alguém se tornar ungido: se um dos 144 mil se tornasse infiéis. Aí Jeová escolheria, dentre a grande multidão, alguém para assumir o lugar daquele que se tornou infiel. Portanto, essa era a condição para alguém se tornar ungido, depois de 1935. Mas Kenneth Cook, ele, segundo a Torre de Vigia, se tornou ungido e hoje é membro do corpo governante. De acordo com informações de Ruben Miller, a unção de Kenneth Cook foi por volta de 2008 ou 2009. Então ele se tornou-se Testemunho de Jeová em 1980 e por volta de 2008 e 2009, segundo ele, foi ungido para fazer parte dos 144 mil. Kenneth Cook ele teve vários trabalhos na gráfica e no escritório do lado de Betel, da Torre de Vigia, sede mundial da Testemunho de Jeová. Em 1996, ele se casou com Jânia. Então, ele é casado com Jânia. Em janeiro de 2017, Kenneth Cook foi designado como um dos ajudantes da comissão de redação do corpo governante. Então, Kenneth Cook, hoje, ele é membro do corpo governante das Testemunhas de Jeová. Ele é um dos líderes das Testemunhas de Jeová da atualidade. Agora, qual é o ensino dos Mórmons que Kenneth Cook seguia antes de se tornar Testemunho de Jeová? Eu peguei aqui algumas informações da própria literatura das Testemunhas de Jeová. Segundo a informação das Testemunhas de Jeová, além da Bíblia e do livro de Mórmon, os Santos dos Últimos Dias têm como inspirados diversos outros escritos. Então, para os Mórmons, não é só a Bíblia que é inspirada, mas tem o livro de Mórmon e outros escritos. Interessante que as Testemunhas de Jeová aceitam a Bíblia como inspirada, mas os escritos da liderança do corpo governante é encarado como alimento espiritual para o tempo apropriado. Segundo eles, é fornecido por Jeová. Então tem uma semelhança com os Mórmons. Sobre Jeová, o que é ensinado pelos Mórmons? Os Mórmons ensinam que Jeová é o nome de Jesus no Velho Testamento, conforme Mórmon 3:22, Moroni 10:34 e outras referências. Então, para os Mórmons, Jeová é Jesus no Velho Testamento. As Testemunhas de Jeová acreditam que Jeová é o nome do Deus Pai e Jesus é o Filho. Jesus no céu
é conhecido como Miguel, segundo as Testemunhas de Jeová. Então, Jeová é o nome do pai, não do filho, para as Testemunhas de Jeová. No entanto, os mormons ensinam que Jeová é o nome de Jesus no Velho Testamento. Os mormons ensinam que Miguel é outro nome de Adão, o arcanjo. Então, para os mormons, Miguel é Adão. E como eu já falei, para os Testemunhas de Jeová, Miguel é o próprio Jesus Cristo. Então, para os mormons, Miguel é Adão. Veja Doutrinas e Convênios 107:54. Agora, alguns ensinos dos mormons que contradiz a Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus nasceu em Belém, conforme Mateus 2:1-6. Já os mormons ensinam que Jesus nasceu em Jerusalém, conforme o livro de Mórmon em Alma 7, verso 10. Então a Bíblia diz que Jesus nasceu em Belém, os mormons ensinam que Jesus nasceu em Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, conforme Mateus capítulo 1, versículo 20. Já os mormons, em Journal of Discourses, diz que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. Foi gerado na carne, fruto de relação sexual de Adão com Maria. Veja Jornal de Discurso, volume 1, página 50-51. Então, para os mormons, Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo, mas por Adão, foi gerado na carne. Então, veja bem. Jornal of Discourse, volume 1, página 50-51. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém é uma cidade celestial, conforme Apocalipse 21, verso 2. Jerusalém é uma cidade celestial, Apocalipse 21, 2. Já o livro de Mórmon diz que a Nova Jerusalém é terrestre e será construída por homens em Missouri, nos Estados Unidos. Então, para os mormons, a Nova Jerusalém é terrestre e vai ser construída em Missouri, nos Estados Unidos. Veja 3ª Nef 21, verso 23 e 24 e Doutrinas do Convênio 84, 3 e 4. A Bíblia diz que a lei mosaica, inclusive o dízimo, findou por ocasião da morte de Jesus Cristo na cruz. As contribuições devem ser dadas de livre e espontânea vontade, não sob compulsão, conforme 2 Coríntios 9, verso 7, Gálatas 3, 10-13, 24, 25 e Efésios 2,15. Então a Bíblia diz que dízimo e lei foi abolido na morte de Cristo. Agora o que diz Doutrina e Convênio, livro dos Mormons? Diz assim: na verdade, este é um dia para o dízimo do meu povo, pois aquele que paga o seu dízimo, não será queimado por ocasião da vinda do Senhor. Doutrina e Convênio 64, 23. Então aqui diz que quem paga o dízimo não será queimado na vinda do Senhor. Então quer dizer que aqueles que não pagam serão queimados na vinda do Senhor. Então as Testemunhas de Jeová ensinam que todas as religiões fazem parte de Babilônia Grande, que é o império mundial da religião falsa. Na Bíblia, Babilônia Grande é chamada de meretriz. Então as Testemunhas de Jeová diz que todas as religiões são parte de Babilônia Grande, o império mundial da religião falsa. Agora vamos analisar uma coisa, pense bem. Se todas as religiões são parte da Babilônia, exceto as Testemunhas de Jeová, agora vamos pensar. Se Kenneth Cook foi um membro da Igreja dos Mormons, então, antes ele fazia parte de Babilônia Grande, segundo a interpretação das Testemunhas de Jeová, né? Porque segundo as Testemunhas de Jeová, quem não é da organização da Torre de Vigia faz parte da Babilônia Grande. Então, Kenneth Cook, que foi Mormon, então ele fazia parte de Babilônia, da meretriz. Agora veja, se Kenneth Cook agora afirma ser um dos 144 mil ungidos, então está em desacordo com o que diz a Bíblia. Vejamos o que a Bíblia diz sobre os 144 mil, conforme Apocalipse, capítulo 14, verso 3 e 4, que diz assim: os 144 mil que foram comprados da terra, esses são os que não se contaminaram com mulheres. De fato, são virgens. Então, se Kenneth Cook
fez parte de Babilônia Grande, foi mórmon, antes de se tornar testemunho de Jeová. Então ele se contaminou com a religião falsa. Então ele não era virgem. Ele não era virgem em sentido espiritual. Também ele não é virgem em sentido físico, porque ele é casado. Conforme já foi mostrado, Kenneth Cook, ele é casado com a senhora gêmea. Então ele não é virgem nem em sentido espiritual e nem em sentido físico, porque ele fez parte dos mormons e ele é casado com gêmea. Então veja bem, se as mulheres que falam o Apocalipse, então Kenneth Cook não era virgem, mas se contaminou com a igreja dos mormons, que segundo a Testemunha de Jeová faz parte de Babilônia a Grande. Então ele não pode ser um dos ungidos, não pode fazer parte dos 144 mil, porque ele não se enquadra pelo seu passado, né? Então veja bem, então as mulheres, sendo em sentido físico ou espiritual, Kenneth Cook está reprovado. Também Rússio fez parte de várias denominações. Ele foi presbiteriano da Igreja Congregacional, né, adventista. Também o Rutherford, que foi o segundo presidente, ele foi batista. O Fred Franz foi presbiteriano. Então, todos eles não poderiam fazer parte dos 144 mil porque se contaminaram com mulheres, ou seja, com a religião falsa. E também se contaminaram com mulheres porque casaram, ou seja, não eram virgens. Então aí já mostra que falta como se diz, uma lógica para se dizer que Kenneth Cook, Russo, Rutherford, Fred Franz seja parte dos 144 mil, porque não se enquadra com o que é declarado no livro de Apocalipse. Então, não só esses que eu citei, mas muitos outros que se dizem ungidos fizeram parte de outras igrejas antes de se tornar testemunho de Jeová. Então, aí mostra claramente que a interpretação deste testemunho de Jeová com relação aos 144 mil não tem fundamento, porque os que, segundo eles, são ungidos não se enquadram na descrição feita pela própria Bíblia. Eles são hipócritas, todos eles sabem o que estão fazendo e sabem o dano que estão causando às famílias. Como eu tinha falado para o irmão, né, que você até falou que ele falou que agora pode falar desassociado aos anciãos, eu assisti teu vídeo, é mentira, não pode. Diz que usa a sua consciência, você não pode ignorá-lo totalmente quando ele vai à reunião, ou pode convidar para você ir para a reunião. Imagina que ridículo, esse tempo todinho, teu filho ligar para tu, ao invés de procurar saber como você está, pedir desculpa, perdão, por ele ter colocado você esse tempo todo aí na masmorra, né, na prisão emocional longe deles. Ô, meu pai, me perdoe, foi uma bobagem que nós fizemos. Não. Meu pai, volte para Jeová, vá para a reunião. Se não de outra forma, nós não teremos contato com o Senhor. Quer dizer, é desse jeito, é mentira, não fala, só se for para convidar para a reunião. Tá? E há muito tempo eles mentem. Eu assisti aqui um documentário de mais de 2 anos atrás, um representante lá de Brasília falando para as pessoas que o desassociado era bem-vindo no Salão do Reino. Mentira, rapaz, são safados descarados. Eu, como ancião, há um ano e pouco atrás, eu chegava umas jovens lá desassociadas no Salão do Reino, eu, como indicador e ancião, eu dava boas-vindas para ela, o outro ancião me repreendeu, disse que eu não podia. Eu disse, rapaz, que absurdo. Elas estão vindo já procurar ajuda, e o que é que tem a ver eu cumprimentar, quer dizer, aquela coisa que colocaram na frente do Salão do Rei, né, depois da pandemia. Seja bem-vindo. E é bem-vindo se ninguém cumprimenta ele. Você vê as meias verdades, a mentira. A meia verdade é pior do que a mentira, né? Porque é uma hipocrisia, uma embromação, uma enrolação, né? É uma coisa, rapaz, do capeta mesmo, satânica.
Então, parabéns aí pelos vídeos, tá? E eu estou no mesmo pé, você também, quantos milhares aí, outros até se suicidaram, perderam a vida, e que o bom Deus te recompense, tá? Não se curve. É igual eu não vou me curvar de forma alguma, ligar para irmão meu, bro. Teve até um parente que disse, não, reconquiste sua família. Eu reconquisto o quê, rapaz? O que foi que eu fiz de errado? Podem se lascar tudo. O verdadeiro Deus em breve vai exigir uma punição. Esses que estão cegos, no caso deles, né? Como nós tivemos há algum tempo, entre aspas, né? Que a gente sempre teve alerta como irmão. Então você não pode pensar diferente, não, rapaz. Faz tudo o que eles mandam, até coisas pessoais, como vimos, uso de barba, pode, não pode, até uma coisa bíblica que eles tornam antibíblico, uma coisa que é da Bíblia. Então isso é que é apostasia. O que foi que a palavra de Deus diz em, acho que Apocalipse, né, 22, 8, aquele que tirar o acrescentar será acrescentado em pragas. Então veja, eles reinterpretaram a Bíblia, reescreveram a Bíblia várias vezes, tudo eles fazem uma aplicação, tem um paralelo para eles, que são os profetas, são isso e aquilo. Aí quando a Rocha diz, não, nós não somos inspirados, mas tem que seguir o 100%. O rapaz, é uma coisa do capeta mesmo, é uma lavagem mesmo, pelo amor de Deus. Então, olha, é uma coisa extremamente revoltante. Então, que o grande Deus te dê muita força, tá? A gente comunga esse sofrimento seu, que eu estou passando por isso, e quantos aí estão passando também. Então, e o sangue de muitos estão nas mãos desses desgraçados, né? Tá? Por isso que eu realmente não tenho adjetivo para descrevê-lo, porque realmente são uns farsantes descarados, e só enriquecendo e com rebanhos um rebanho de robôs, né? Servindo aqueles velhos descarados. Espero que essa breve explanação seja de proveito para todos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Agradeço sua atenção e sua participação, que Deus abençoe e até a próxima.